Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo hoje. A gente vai explorar um dos embates intelectuais e teológicos mais fascinantes lá do comecinho do cristianismo. A nossa análise de hoje mergulha em textos antigos que detalham um choque monumental de ideias sobre a própria natureza do divino. Se a gente quer entender como o pensamento cristão ocidental ganhou forma, é absolutamente crucial olhar para essas batalhas filosóficas que rolaram nos primeiros séculos. E aí, a grande questão que fica no ar é a seguinte: o Antigo Testamento descreve um Deus diferente e muito mais severo do que o do Novo Testamento? Olha, isso não é só uma curiosidade moderna, não. Essa mesma pergunta foi o epicentro de uma crise teológica gigantesca lá por volta do ano 180. Para muita gente daquela época, a diferença entre os dois textos parecia óbvia demais para ser ignorada. E as tentativas de responder a isso quase racharam ao meio uma religião que ainda estava engatinhando. Para organizar essa nossa exploração, a gente vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, a controvérsia da Igreja primitiva. 2. Um só Deus, humanidade em evolução. 3. O propósito da lei. 4. Cumprimento, não abolição. E 5. O novo sacrifício puro. Então vamos lá. Ponto 1. A controvérsia da Igreja primitiva. O grande protagonista desse nosso debate histórico é Santo Irineu de Lyon, que escreveu uma obra monumental chamada Contra as Heresias no final do segundo século. O conceito central que o Irineu estava enfrentando era o do famoso demiurgo. Grupos gnósticos e os seguidores de Marcião tinham a firme crença de que a matéria, o mundo físico, era essencialmente ruim. Por causa disso, eles concluíram que o Deus severo e punitivo do Antigo Testamento jamais poderia ser o mesmo Pai amoroso que Jesus Cristo revelou no Novo Testamento. Para eles, o Antigo Testamento era obra desse demiurgo, uma divindade inferior e imperfeita. Era um mito super poderoso na época porque dava uma resposta fácil e bem radical para as partes difíceis das escrituras antigas. Aqui a gente consegue ver uma divisão super clara. A solução dos gnósticos propunha uma ruptura total, 2 deuses diferentes e ponto final. Em contraste, a resposta do Irineu é incrivelmente sofisticada. Ele argumenta que não tinha falha nenhuma no Antigo Testamento, mas sim uma pedagogia divina. É a ideia genial de que existe um único Deus atuando como um professor-mestre, se revelando aos pouquinhos para uma humanidade que era como uma criança, precisando crescer e amadurecer bastante antes de conseguir entender lições mais complexas. O que já nos leva ao ponto 2, um só Deus, humanidade em evolução. Porque, parando para pensar, se Deus é o mesmo, o que explica as diferenças tão drásticas na forma como ele interage com a humanidade ao longo da história? A grande sacada de Irineu é mudar o foco do Criador para a criatura. Tem uma citação brilhante dos textos originais que diz o seguinte: nisto Deus difere do homem. Deus faz, o homem é feito. Deus é perfeito em tudo, enquanto o homem recebe o progredir e o crescer para Deus. O ponto crucial aqui é essa dicotomia. A aparente mudança de atitude que a gente lê na Bíblia não é Deus mudando de ideia do nada. É a humanidade que, por ser finita, tem começo, meio e um desenvolvimento contínuo. A humanidade está ali, crescendo e aprendendo aos poucos. Dá para mapear a nossa história espiritual como se fosse um currículo escolar mesmo. Na era primitiva existia só a lei natural, aqueles valores essenciais já gravados no coração humano. Mas, na era do Êxodo, aconteceu uma queda terrível na idolatria, tipo o episódio do bezerro de ouro, e por causa dessa regressão a gente entra na era mosaica, onde a lei de Moisés entra em cena como um conjunto super rigoroso de regras para conter corações endurecidos. E tudo isso preparou o terreno para a era messiânica, a chegada de Cristo trazendo a verdadeira liberdade. É como sair do ensino fundamental e finalmente chegar à universidade. E aí entramos no ponto 3, o propósito da lei. Porque quem criticava Irineu logo perguntava: mas se Deus é puramente amoroso, porque ele colocaria regras tão estritas e uma lei servil lá no Antigo Testamento? Acontece que a lei mosaica definitivamente não era o plano ideal de Deus para uma humanidade madura. Foi mais como uma resposta de emergência, sabe? Quando o povo quis voltar para a idolatria lá do Egito, Deus precisou intervir com mandamentos bem rígidos. Essa lei funcionava literalmente como uma corrente, porque eles preferiram agir como escravos de ídolos em vez de pessoas livres. Práticas como a circuncisão e os sábados eram apenas sinais pedagógicos e não a causa da salvação. E o Irineu prova isso lembrando que figuras como Abraão, Lote e Noé já agradavam a Deus e eram justificados muito antes dessa lei sequer existir. Mas aí surge um obstáculo gigante, né? Se Deus é perfeito, não sente fome e não precisa de absolutamente nada, por que exigir sacrifício de animais? Para os gnósticos, pedir sangue e gordura animal era a prova cabal de que esse era um Deus materialista e inferior. Só que a explicação do Irineu vai lá na raiz.
Ele cita profetas como Samuel e Isaías para mostrar que Deus sempre recusou o sacrifício vazio. Aqueles rituais nunca foram para o benefício de Deus. O sistema de sacrifícios foi permitido só para manter o povo ocupado e evitar que eles oferecessem as mesmas coisas aos ídolos pagãos. O texto é claríssimo. O sacrifício que Deus sempre quis foi a obediência, a justiça com o órfão e a viúva e um coração contrito. A lei estava lá para ensinar disciplina, não para alimentar o divino. Isso nos traz ao ponto 4. Cumprimento, não abolição. Com a chegada do Novo Testamento, a coisa muda de figura. O paradigma sofre uma alteração dramática, mas sem quebrar a continuidade com o passado. Olhando para essa tabela, o contraste fica bem óbvio. De um lado, a lei da servidão, focada no comportamento externo. Do outro, a lei da liberdade trazida por Cristo, que exige uma pureza interna. Cristo não anulou as regras antigas, ele expandiu. O não matarás evolui para não se irritar. Não cometer adultério vira não olhar com cobiça. Pagar o dízimo se transforma em distribuir tudo aos pobres. O Irineu mostra passo a passo que quem pede para a gente controlar até o pensamento não está querendo destruir a lei antiga, mas sim levá-la à sua perfeição máxima. É uma transição brilhante do exterior para o interior. E toda a essência dessa transição está capturada nessa fala poderosíssima de Cristo. Já não vos chamo servos, mas chamei-vos amigos. A percepção do Irineu aqui é fora de série. Ele usa isso para provar que foi o próprio Cristo que primeiro impôs a servidão como uma etapa de ensino, e quando a humanidade finalmente estava pronta, ele mesmo foi lá e desamarrou as correntes. O respeito continua, mas a relação graduou daquela obediência baseada no medo para uma generosidade baseada na amizade e na liberdade. Chegamos então ao ponto 5. O novo sacrifício puro. Afinal, se a humanidade foi liberta daqueles rituais antigos e pesados, e se Deus não precisa de nada material, como é que a gente expressa devoção nessa nova fase de liberdade? A resposta para isso está na Eucaristia. Ela representa esse sacrifício novo e totalmente puro. Não é mais um tributo cheio de medo para acalmar uma divindade furiosa. É uma oferta feita com liberdade absoluta. Oferece-se pão e vinho, os primeiros frutos da própria criação, como um gigantesco ato de ação de graças. Deus não precisa da nossa oferta, diz o Irineu, mas a gente precisa oferecer algo para não correr o risco de se tornar ingrato e vazio. É literalmente a materialização da nossa gratidão. E olha como isso é forte. Ao pegar pão e vinho, coisas palpáveis da terra, e elevar isso através da invocação divina, o Irineu dá um verdadeiro golpe de misericórdia naquele argumento dos gnósticos. Esse ato proclama uma união profunda entre a carne e o espírito. Ele garante que o nosso corpo físico, sendo nutrido por esses elementos, pode ter a esperança de participar da vida eterna. Isso simplesmente destrói aquele ódio que os gnósticos tinham pelo mundo material. A matéria não foi um erro de um Deus inferior. A matéria é amada, abençoada e assumida pelo único Deus verdadeiro. Para fechar a nossa exploração de hoje, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que a humanidade moderna ainda está passando por essa educação divina e gradual? A genialidade do Irineu não foi só resolver uma briga teológica do segundo século, mas ofereceu uma visão muito profunda sobre o nosso progresso moral. Se a gente é uma criação em constante desenvolvimento, a grande sala de aula da história pode estar exigindo o nosso crescimento até os dias de hoje. É uma ideia poderosa que continua ecoando milênios depois, não é verdade? Fica aí a reflexão para a gente continuar sempre questionando e aprendendo.